Muito boa noite a todos. A gente vai fazer uma reflexão hoje, né? Em cima desse tema, uma nova medicina para o novo milênio. Esse título é o título de um livro que nós organizamos, que foi publicado no passado, e, para nossa alegria, foi prefaciado pelo professor Selmo Celeno Porto. Quem é da área de medicina, estudou semiologia, já ouviu falar do Dr. Porto. E é um livro com mais de 30 autores. Na verdade, é um livro... ele foi publicado pela Associação Médica, pela AME Brasil, mas é um livro que fala para a medicina, para o médico e principalmente para quem ensina a medicina. A gente teve a oportunidade de lançar esse livro no congresso da ABEM, da Associação Brasileira de Ensino Médico, e, para nossa alegria, foi muito bem recebido. E isso é muito sintomático, não é? A gente está percebendo que está havendo uma mudança no perfil do médico que a gente quer, cuidando da gente, né? Porque nós que somos médicos e principalmente os que trabalham na faculdade de medicina e estão ensinando novos médicos, eu sempre fico pensando que mais cedo ou mais tarde um desses alunos vai estar cuidando de mim, né? Então é melhor a gente formar bem eles, né? Se não pela humanidade, mas pelo nosso próprio bem-estar. Então a gente vai fazer, na verdade, uma reflexão. O livro são vários autores falando de vários assuntos, mas eu vou tentar dar um enfoque geral do ponto de vista que eu acho que a gente está tomando, né, nesse século agora com o ensino da medicina. Bom, deixa eu ver se vai funcionar agora. Betão, a gente fez? Foi. Primeiro é assim, a gente fala muito dessa questão da humanização. Vamos humanizar o atendimento, vamos humanizar o ensino, vamos humanizar a medicina. Tá, o que é humanizar? Então, no dicionário, se você for pegar a palavra humano, ela está escrita assim, que é do homem ou relativo a ele. E esse homem é do ponto de vista biológico e antropológico, né? Então, se você for ver, o humano, do ponto de vista biológico e antropológico, ele vai falar da gente como um mamífero bípede, né? Da espécie Homo, e que hoje, nós estamos na Homo sapiens sapiens, que é a nossa espécie mais específica, e que estamos aqui na Terra há parcos 50 mil anos. Né? Então, a gente acabou de chegar, né? E eu acho que não é disso que a gente fala quando fala de humanizar a medicina, porque eu não vi até agora ninguém que não fosse Homo sapiens sapiens pegar o CRM. Né? Então, não é sobre isso que a gente fala quando fala da humanização da medicina. Agora, a outra definição que tem no dicionário de humano é bondoso ou compassivo. E a palavra compassivo eu fui buscar também no dicionário, e compassivo é aquele que tem compaixão, que é compadecido do outro. E aí eu fiquei pensando um pouquinho sobre isso, porque a palavra humano, que nos define como espécie, também define aquele que se preocupa com o outro, aquele que está voltado para o outro, o que é bondoso, o que é compassivo, o que tem paixão, é compaixão pelo outro. Então, quando você vai pensar sobre isso, você fica pensando assim, então, o que está acontecendo de errado se a nossa espécie que define a compaixão não tem compaixão, não é? E é isso que nós estamos buscando. Tem um livro muito interessante do doutor... dicionário, né? Humanizar, então, é tornar compreensivo, bondoso, sociável. Tem um livro do Dr. Edgar Morin, que é um filósofo contemporâneo francês. Esse livro chama A Humanidade da Humanidade. Eu achei tão interessante, ele vai discutir sobre isso. E ele vai falar justamente que nós, seres humanos, estamos aprendendo a humanidade. Então, ele acaba fazendo esse jogo entre os dois significados, da humanidade biológica, antropologicamente falando, e da humanidade do bondoso, do compassivo.
né? E ele tem uma frase no livro dele que eu achei interessante, que é: a desumanidade ainda é uma característica profundamente humana. Então, a verdade é que nesse processo evolutivo que nós estamos trilhando desses 50 mil anos, em que nossa espécie biologicamente evoluiu muito pouco nesses últimos 50 mil anos, mas socialmente a gente tem evoluído muito. E apesar da gente ter sempre dois aspectos para avaliar, se a gente olhar para o mundo hoje, né, você pode ser o otimista ou o pessimista, né? Você pode ser o leão ou a hiena, lembra do Hanna-Barbera? Você pode ser o leão, poxa, está indo tudo tão bem, olha que maravilha, está dando tudo certo. Ou você pode ser a hiena, ó dia, ó azar, ó mês, ó ano, né? E sempre achar que está tudo dando errado. Então, mas se a gente parar para pensar e a gente fizer uma pequena comparação rápida, principalmente os que estão na minha faixa de idade ou mais, né, já passaram do meio século, pensa um pouquinho quando você tinha 12, 15 anos, como é que era esse planetinha aqui? O que a gente achava que era normal? Em termos de preconceito, em termos de oportunização social, né, em termos de desenvolvimento mesmo, de conceito de certo e errado. Se você for um pouco mais para trás, se você retornar uns 250, 300 anos, a gente vai chegar na escravidão. E as sociedades achavam que tudo bem ter um escravo. Poxa, a gente melhorou. A gente não piorou. Só que nós estamos bem no meio de um processo de transformação. E as transformações, elas não são confortáveis. Elas são dolorosas. Não é? Se você mandou pintar a sala da sua casa, no dia que você chegou em casa para almoçar e estavam todos os móveis acumulados bem no meio da sala, aquela poeirada, e o cara pintando e derrubando tinta no móvel, no chão, você parou para pensar? E você disse assim: eu não devia ter mandado ele pintar essa sala? Mas aí depois você sai com fome, não pôde usar a sala, não pôde usar a TV, mas quando você volta no outro dia, está tudo limpinho, arrumadinho, e a parede bonitinha, você fala: poxa, ficou legal. Não é? Então, se você tem medo da transformação, você não transforma. E se você não transforma, você fica estagnado. E, gente, até a água parada apodrece. Né? Tem que ir para frente, não tem jeito. Então, a gente está passando por esse momento de transformação, esse momento de mudança. E essa mudança é de aprendizado de humanidade. Então, se a nossa espécie recebe o nome e a definição de ter compaixão, nada mais significativo do que nós falarmos, né, de espiritualidade. Porque a espiritualidade fala dessa capacidade de transcendência, de olhar o outro, de ir além de você mesmo, de tirar os olhos do seu próprio umbigo. E isso também é um processo de evolução que a gente observa dentro da nossa própria encarnação. Então, a criança pequena, ela não sabe que tem o outro. Ela é o centro do universo. Ela acha que todo mundo tem que estar voltado para ela. Os pedagogos sabem disso, os professores sabem disso muito melhor que eu. Mas, com o tempo, elas vão para a escola, elas vão aprender que elas não são as únicas, que elas precisam dividir, que não é só ela que tem direito, que outras pessoas também têm. Né? E a gente espera que elas aprendam. Só que a gente vai ver que tem hoje crianças e adolescentes com 60 anos, né, 50 e poucos anos, 40 e poucos anos, tem ainda. Esse ainda não aprendeu, mas sempre há tempo. Somos eternos. Né? Se não aprender nessa, aprende na próxima. Então, é isso que a gente fala sobre a humanidade. Se a gente quer humanizar a medicina, a gente já sabe que humanizar é esse, é tornar compassivo, né? É melhorar o nosso atendimento, é olhar mais para o outro. Então, vamos falar um pouquinho sobre a medicina, né? Uma breve história da medicina. E tudo começou para nós no Ocidente, né, de maneira científica ou de maneira organizada, na Grécia, mais ou menos uns 300 anos antes de Cristo. E existiam várias escolas lá na Grécia. Essas escolas elas estavam migrando daquela magia primitiva, né? E é interessante a gente ver isso, que na maior parte das culturas primitivas
o médico é também o sacerdote, né? Quem cuida do corpo cuida da alma, né? Depois que a gente foi dividindo isso daí. Mas, nessa época, a gente teve, principalmente na ilha de Kos, uma faculdade de medicina, uma escola de medicina, que se diferenciou. Era a escola cujo professor era Hipócrates. Hipócrates, ele tinha uma visão diferente da medicina. Por quê? Porque ele era amigo de Sócrates. E um influenciou o outro. Ambos andavam, caminhavam, trocavam ideias sobre filosofia, sobre a vida e sobre medicina. Então, Hipócrates, ele não era apenas alguém voltado para a resolução de problemas físicos, para curar doenças. Ele olhava para as pessoas. E foi por conta disso que ele conseguiu estabelecer um novo patamar para a medicina e foi o fundador da chamada medicina científica. Então, a medicina dele juntou com a filosofia e o objetivo principal dele não era curar, era amparar, que é algo que nós, da Associação Médico Espírita, temos tentado resgatar. Então, o nosso aluno, o aluno da medicina, o futuro médico, ele tem que aprender de uma vez por todas que ele não está lá para aprender a curar ninguém. Porque a única pessoa que pode se curar é o próprio paciente. A tarefa dele é auxiliar, amparar. Ele estará para ajudar aquela pessoa a superar a dificuldade que ela está passando. Né? Até mesmo o conceito de saúde pode ser discutido. E dentro desse conceito de saúde, nem sempre a resolução de um problema biológico, que nós chamamos de doença, pode ser o melhor para a pessoa. Eu digo sempre assim que eu já vi muita gente morrer curada. Não é? Porque você percebe que a doença biológica avança, ela é inexorável, ela é irreversível, mas o espírito se cura. O espírito encontra um nível de saúde diferenciado. E a gente tem que começar a pensar nisso. Porque quer você queira, quer não, né, você vai morrer. Só tem uma hipótese de você não morrer, é não nascer. Como todos nós aqui, os encarnados, nascemos, vamos morrer. Não é? Então não tem alternativa para isso. E você pode pegar o melhor médico do mundo, vai morrer. Não é? O médico, inclusive. Não é? Então, o que a gente precisa fazer, e a nossa tarefa, é de amparar. E quando você tira do seu ombro essa tarefa de querer curar e vencer a morte, que você nunca vai conseguir ganhar, você começa a se sentir melhor com você mesmo, como profissional, começa a ficar mais sereno e melhora a qualidade do seu atendimento. O grande problema que eu vejo, por enquanto, é que o paciente quer esse médico que cura. O paciente, ele vai no consultório para terceirizar a saúde dele. Ele chega lá e fala assim, eu vim aqui para o senhor me curar. Se eu pudesse te curar, eu não ficava doente. Se eu conseguisse resolver os seus problemas, eu não teria problemas. Então, o que você está fazendo aqui? Te ajudando. Eu tenho uma série de recursos, eu tenho uma série de tecnologias que eu posso usar em seu favor, para que você encontre um bem-estar, mesmo que o processo patológico que você está passando não seja mais reversível. Ou mesmo que eu não consiga, que você não consiga extinguir esse processo patológico, mas que você consiga conviver com ele, se equilibrar com ele. Né? E não é só o médico que faz isso, é a equipe de saúde, hoje multidisciplinar, fundamental. O próprio doutor Edgar Morin fala, não é nem multidisciplinar, é inter. Porque o multi é um monte de gente fazendo cada um a sua coisa, é inter. Porque não tem mais como você trabalhar sem o fisioterapeuta dentro de uma UTI. Não tem mais como você não trabalhar com uma fonoaudióloga, se você for um otorrino. Não tem, não tem, essa possibilidade não existe. Então, cada vez mais, as equipes vão se somando, os conhecimentos vão se expandindo, a necessidade de novos profissionais vai aparecendo. Para quê? Para que a gente possa ajudar o outro, ao outro estar melhor. Então, não adianta só eu querer que o paciente
eu senti que eu estou lá para ajudar o paciente. O paciente tem que saber que a cura é atributo dele e que eu não estou lá para resolver o problema dele, mas para ajudar ele a resolver o problema dele. Porque senão ele chega lá e fala, ó, tá aqui o problema, resolve, eu volto amanhã. Ele tem que participar do trabalho. Né? Eu contei isso da outra vez, eu tinha as minhas ideias. Né? Quando eu mudei de Santos para Campo Grande, e eu fui montar meu consultório em Campo Grande, eu tinha um monte de ideias revolucionárias. Então, vocês sabem que mesa é um símbolo de poder. Tanto que o chefe é o que tem a mesa maior, mesmo que ele trabalhe menos. Né? E a mesa, quanto maior e mais alta, mais poder. E a mesa do médico tem essa figura representativa. E eu tinha essa ideia, assim, de essa coisa do poder do médico, ela é nociva para mim, faz eu me sentir mal. E é nociva para o paciente, porque ou ele se subjuga ou ele se rebela. A gente tem que ser uma equipe, a gente tem que trabalhar junto. Aí eu falei, eu não vou pôr mesa. Tirei a mesa. Coloquei 2 cadeiras, um para sentar do lado do outro. Né? O computador, que fica aquela coisa, você fica querendo ir no computador para pedir o exame, para hoje é tudo no computador. Deixei o computador atrás. Eu tirei todos os símbolos de diploma da parede, tirei tudo. E eu parei de avental. Dentro do consultório, eu não vou fazer procedimento, eu não preciso de avental, de roupa normal. E montei esse consultório revolucionário lá. Aí chegou o primeiro paciente, o paciente olhou. O que aconteceu com a sua mesa, doutor? Não, eu tirei a mesa. O senhor não tem mesa? Não. E eu vou ficar onde? Não, o senhor vai sentar nessa cadeira. E o senhor? Do lado. E o senhor não vai escrever no computador? Não. Aí entra outro e fala assim, doutor, cadê seus diplomas? E aí o outro entra e fala assim, o senhor não usa branco, não? Não precisa usar avental, não é obrigatório? Aí foi tanto que eu me enchi. Aí eu comprei uma mesa, bem grande, botei o computador em cima da mesa. Eu peguei todos os meus diplomas, enquadrei, coloquei na parede. Não encheu a parede, eu peguei os da minha mulher, ela é médica também. E aí nós enchemos a parede. Aliás, quinta-feira o paciente pediu para tirar foto da parede com os diplomas. Ele falou, eu vou mandar para minha mãe, que ela está preocupada, eu vou mostrar como que o senhor já estudou bastante na vida. E aí eu não só comprei o avental, como eu bordei a Escola Paulista aqui, bordei o Sírio-Libanês aqui, ficava mostrando para o paciente, assim, para ele saber de onde que eu vim. Por que eu fiz isso? Porque eu descobri que ele precisa disso. E eu estou lá para ele. Não é ele que está lá para mim. Eu tenho que fazer o que é melhor para ele. Então, se isso vai deixar ele mais confortável, é o que eu vou mostrar para ele. Então, eu não posso ter um piercing no nariz. Pelo menos com os meus pacientes não vai funcionar lá em Campo Grande. Não é? Uma tatuagem que aparece aqui no meu pescoço. Porque isso daí não combina com o que a imagem que ele tem do profissional sério que vai ajudar ele. Agora, ao mesmo tempo, eu não deixo de me levantar e abrir a minha porta e receber o meu paciente na porta. Eu não deixo de olhar no olho dele, de pegar na mão dele, de cumprimentar a mão dele e de arrumar a cadeira para ele sentar. E na hora que termina, eu me levanto e acompanho ele. É como se ele estivesse visitando a minha casa. Porque aí, dessa maneira, eu estou dizendo o que eu queria dizer sem a mesa. Eu estou dizendo o que eu queria dizer sem o diploma. Não é? A mesa, o diploma, o padrão, deixa ele mais confortável porque é o que ele conhece. Mas eu não posso usar esse personagem do Todo-Poderoso. Porque quem vai quebrar a cara sou eu. Porque eu não sou Todo-Poderoso. E ele vai criar uma expectativa que mais cedo ou mais tarde vai se desfazer. E aí vai ser frustrante para ele e para mim. Então, isso precisa mudar. Precisa mudar. Quando eu fui fazer cirurgia, todos os professores, os cirurgiões que eu via, eram aqueles caras que entravam jogando pinça no chão, gritando com todo mundo, sendo mal criado, né, sendo inconveniente, fazendo piadinha besta. E, de repente, naquele meio lá, tinha um cara que cumprimentava todo mundo, estava sempre sorrindo, era bondoso, conversava com o paciente, me ensinou a não deixar anestesiar o paciente sem ele estar do lado, segurando na mão.
O cara está lá nu, num lugar frio. Tem que ver alguém que ele conhece, é você. Aí você chega do lado dele, oi, estou aqui. Ô, doutor, que bom que o senhor está aqui. Aí pega na mão dele, aí, Betão, pode anestesiar. Não é? Porque mesmo que o Beto já chegou, já conversou, já deixou ele tranquilo, ele precisa me ver. Porque ele está lá, porque ele confiou em mim. Né? E esse professor fazia isso. Então, essas coisas que parecem tão insignificantes, elas são tão fundamentais, que é sobre isso que a gente fala quando a gente fala de humanização. Porque a gente está lá para aliviar a dor. Eu estava falando da história da medicina, já peguei esse atalho, já falei o resto da palestra. Mas é mais ou menos isso, né? Esse padrão do profissional de nariz empinado, que tem que acabar. Porque não é bom para ninguém isso aí. Até o dia em que eu possa ter o meu consultório do jeito que eu quiser, e o paciente não vai ficar inseguro só porque eu não pus a mesa, ou porque eu não coloquei os diplomas. Né? Então, esse objetivo já vem de Hipócrates. O Hipócrates ele não queria curar, ele queria aliviar a dor. Né? E ele mudava, ele tirava as coisas da questão mágica para a questão da comprovação científica. E isso é que foi a inauguração do método científico. Porque, assim, não é uma coisa assim, será que dá certo? Deu certo para a vizinha, vamos fazer. Não. Isso funciona mesmo? Isso é eficaz? Quais são os efeitos colaterais? E isso tem que ser desse jeito. Inclusive, hoje, a introdução da espiritualidade não diminui o rigor científico. A espiritualidade está sendo comprovadamente colocada no currículo das faculdades de medicina porque está provado que ela melhora a qualidade de vida das pessoas e que ela é um fator promotor de saúde. Né? Então, isso é a colocação de Hipócrates que colocou a medicina dentro do âmbito da ciência. E ele via o homem como um ser integral. Então, essas bases da medicina hipocrática, elas são muito importantes porque são os objetivos que nós estamos buscando hoje para nós. Né? Como se a gente estivesse voltando para casa, né? Voltando às origens. Algumas frases de Hipócrates, algumas premissas de Hipócrates. Não é o órgão que adoece, mas a pessoa como um todo. A gente vai passar a visita, o que é que tem no leito 10? Tem uma insuficiência cardíaca, né, Antônio? Aí você chega lá, tem um cara deitado. O que é que tem no leito? Tem uma cirrose hepática. Quer dizer, a gente vai lá, o que você vai operar hoje? Uma vesícula. Só tem um problema, a vesícula está dentro do seu João. Senão ia ser fácil, né? Então, a gente tem essa coisa da gente esquartejar o paciente. E a gente vai no órgão e não na pessoa. Está errado. A gente não cuida de doença, a gente cuida de doentes. E Hipócrates falava, não existem doenças, existem doentes. Você nunca vai ver uma apendicite no cinema. Você nunca vai ver uma endometriose pegar ônibus. Não é? Tem sempre uma pessoa ali. Uma pessoa que está com um processo biológico, que nós chamamos de doença, por algum motivo. Né? Ou por alguns motivos, geralmente é mais que um. Né? E ele tratou conta que ele tratou o rei da Macedônia, estou apanhando aqui do negócio, diz que ele tratou o rei da Macedônia com longos diálogos para tratar causas emocionais e teve ótimos resultados. Então, que Freud, que nada. Foi Hipócrates que começou a psicoterapia. Né? E ele foi lá e curou ninguém menos do que o rei da Macedônia. Tá certo? Então, por que ele conseguia fazer essas coisas? Porque ele não estava vendo a doença, ele estava vendo a pessoa. Né? E isso é importante. A nossa formação ainda não chegou aí. A gente ainda tem uma formação esquartejada. Né? Então, quando ele morreu, não tinha ninguém.
a altura. Imagina, 300 anos antes de Cristo, o cara estava falando o que hoje a gente fala na medicina mais moderna. Né? Então, quando ele morreu, ficou por ali. E aí eles se desligaram da prática da filosofia e ela foi perdendo, a medicina hipocrática foi perdendo seu sentido original. Tá? Não foi aperfeiçoada. Aí o que aconteceu? Depois de Hipócrates, veio Cláudio Galeno. O Cláudio Galeno, ele apareceu no segundo século, né? E ele começou ele fundou a medicina galênica. Ele era um fã do Hipócrates, era um cara extremamente inteligente e que fez um monte de estudos que foram pioneiros, né, e revolucionários na época. Até hoje tem coisas que a gente sabe da medicina que foram descobertas por Galeno. E ele fez estudos anatômicos na época em animais, porque era proibido dissecar ser humano. Né? E ele fazia a adaptação, né, dos órgãos como ele estudava nos animais para os seres humanos. Então ele era um cara excepcional mesmo, fez muita coisa interessante. O problema é que o Galeno era aquele cara que tinha teoria para tudo. Vocês já viram alguém assim? Aquele cara que responde tudo o tempo inteiro. Qualquer coisa que você pergunta, ele sabe. Você pergunta de matemática, ele sabe, anatomia, histologia, história, geometria, né? Aritmética, qualquer coisa. Você pergunta, ele tem uma resposta. Esse era o Galeno. Né? E era um cara provavelmente muito acima da média para a idade dele, orgulhoso, e ele escreveu mais de 500 obras. Dessas 500 obras que ele escreveu, 83 ainda são conhecidas hoje. E isso levou muita gente a dizer que o Galeno tinha escrito tudo o que tinha para ser dito sobre medicina. Né? Aí tem essa história que eu achei bem interessante do George Washington, né, presidente dos Estados Unidos. Era um cara grandão, ele gostava de passear de cavalo antes do café da manhã. Naquele dia estava meio frio, estava começando a nevar. E quando ele voltou do passeio, ele já estava com uma tossinha, com a garganta arranhando. Como George Washington era um cara muito culto, e ele estudava medicina também, entre outras coisas, ele já começou o tratamento para a dor de garganta dele e resolveu fazer uma sangria. Né? As sangrias eram muito comuns para diminuir a pletora. Tá? A pletora era uma coisa de Galeno. Né? E era também, se a sangria não funcionasse, você podia dar um vomitório, ou um laxante, ou um diurético, para tirar a matéria peccans, que era outra invenção do Galeno. Então, tinha alguma coisa que não estava bom e você tirava para limpar. Até hoje tem isso. Tem gente que toma laxante quando está passando mal, que é para limpar. Tá, você está limpando o intestino, mas e o resto? Não é? E imagina, o cara vai andar, deve ter pego uma virose, baixou a temperatura. A imunidade dele já não estava legal. Aí ele fez uma sangria, piorou. Como ele piorou, ele resolveu ser prudente e chamou um médico. Na verdade, vieram 2 médicos, os melhores de Washington. E aí eles pegaram, ele falou, olha, eu já fiz uma sangria, mas não funcionou. Aí eles examinaram ele e falou, vamos fazer outra. Fizeram outra. Aí como ele não melhorou, aí fizeram um vesicatório. O vesicatório, ele colocava uma substância irritante na pele e fazia uma bolha. Quando fazia a bolha, eles drenavam a bolha. Estava tirando matéria peccans. Aí não funcionou, deram um laxante para ele. À noite, ele tinha morrido. Né? Então, essa época do Galeno foi a época em que os ricos morriam mais cedo que os pobres, porque eles podiam pagar os médicos. Né? Então, era assim que foi a medicina. Aí apareceu um pessoal que quis mudar essa história, porque isso daí durou muito tempo. O primeiro a começar a questionar o Galeno foi o Paracelso. E o Paracelso, ele falava algumas coisas muito interessantes. Né? Ele começou a querer retomar a medicina científica. E falar, mas como assim? Porque Galeno falou, mas e daí? É verdade porque Galeno falou? E começou a questionar. E uma das coisas que ele falava, o caráter do médico pode atuar mais poderosamente sobre o enfermo do que todas as drogas empregadas. Eu falo isso hoje para os meninos. Se você atender bem o paciente, se tiver bastante diploma na parede, ele achar que você é um cara distinto e estudado,
e você for bem atencioso, se você examinar ele com calma, se você ouvir o que ele tem para te dizer, mesmo que você erre a receita, ele fica bom. O que te cura é a indução do médico para que você encontre a cura. E essa indução, ela já começa se ele foi bem indicado para você. Se a pessoa falar, vai naquele médico, ele é muito bom, ele já vai de boa vontade. Fala assim, vou ter que ir no pronto-socorro do SUS. Você vai morrer. Não importa quem está lá de plantão. O mesmo cara que atende ele no consultório a R$300, está dando plantão à noite no SUS, só que à noite no SUS ele não presta. Aí no consultório, nos R$300, ele é bom. Isso é indução. E essa indução faz com que o seu paciente melhore ou piore. E o Paracelso já falava isso, né? Algumas coisas do Paracelso. Ele viveu na época da retomada da farmácia na Europa, que foi uma coisa que ele estudou bastante e ajudou bastante a desenvolver. Chegou a queimar os livros do Galeno. Ele estava meio bravo com essa história, de ficar fazendo o cara sangrar, depois vomitar, depois ter diarreia, depois, né, não estava dando certo. O pessoal não conhecia a desidratação naquela época, né? Retomou a simplicidade de Hipócrates e fazia uma medicina popular, ou seja, ele estava mais voltado para as ideias de Hipócrates que o próprio Galeno, né? E acreditava na cura do corpo pela mente. É tudo que a gente está pensando agora, não é? Depois veio Paré. Paré foi considerado um dos responsáveis pelo renascimento da medicina científica. Ele rompeu com os ensinamentos clássicos, como cauterizar feridas com óleo fervente, que era outra coisa que eles faziam. Era fácil ser doente naquela época, né? Você reclama da medicina atual, você não sabe de nada, né? Mas tem algumas coisas que o pessoal ainda imita. Todo mundo aqui que fez medicina já pegou alguém que teve hemorragia e pegou pó de café e jogou na ferida para parar de sangrar, né? E a hora que aparece, você coça a cabeça e fala, meu Deus, né? Vou ter que ficar lavando isso aqui 3 horas para tirar o café, né? Acreditava no poder da fé como instrumento de cura e costumava dizer, eu tratei, Deus curou, né? Observou a importância da antisepsia no atendimento médico e a inter-relação entre o corpo e o espírito. Olha só esses espíritos, como eles vieram para trazer uma modificação, uma mudança no rumo da medicina, né? E aí vem o grande injustiçado dos espiritualistas, que é René Descartes, na minha opinião. Porque esse cara foi fantástico, fundamental. E ele era teólogo. Ele acreditava em Deus. O que ele fez foi uma coisa que precisava ter feito na época. Dividir ciência de religião, porque os dogmas religiosos não estavam deixando a ciência evoluir. Mas ele nunca disse que não era para juntar depois. Os 4 passos do método cartesiano são fundamentais para qualquer pessoa que tem um mínimo de racionalidade, né? Então, quando falam mal, é o método cartesiano materialista, eu fico até incomodado, né? Porque não é verdade. Ele foi um cara que trouxe, ele inaugurou o pensamento moderno e abriu as portas para muita coisa importante que a gente está usufruindo até hoje. Então, esse paradigma materialista, ele foi fundado com o pensamento, com a separação da ciência da religião, mas ele fez com que a gente mergulhasse numa dimensão biológica. Então, um paradigma é um combinado, né? E o paradigma materialista, ele estabeleceu as regras e os parâmetros para o estudo da matéria. Mas o paradigma materialista nunca disse que não existe espírito. Ele ignora isso. Ignora. Não é objeto de estudo. Então, quem fala que Deus não existe, que a alma é uma bobagem, a ciência não diz nada disso, são os materialistas, não o materialismo. O materialismo ignora isso. Ele não considera, ele não estuda, não é? Só que depois que a profecia de Einstein se fez, né, que o Einstein falou certa vez que o materialismo ia acabar por falta de matéria, e acabou, porque hoje a gente está estudando o espaço entre as subpartículas do núcleo, acabou a matéria, né? Então, hoje a gente está tendo, pela própria condução que o paradigma materialista deu para o caminho científico, ela está colocando a gente às portas dessa nova fase da ciência, que é o estudo do espírito,
né? Então, onde é que a gente está hoje? Voltando nossas atenções para a dimensão espiritual do homem, reconhecendo a existência da alma. Será que o médico, o cientista está reconhecendo a existência da alma? Tá. Eu vou dizer para vocês que tá. E como é que eu estou dizendo isso? Por quê? Porque se você fizer um levantamento bibliográfico das referências, dos trabalhos publicados sobre espiritualidade, isso está crescendo exponencialmente. A proporção de trabalhos, se você vê em números, não em números absolutos, mas em proporção, se você vê o tamanho do banco de dados de trabalhos científicos em medicina, que está aumentando todo ano, vamos supor que o banco de dados cresça 20%, eu tinha esse dado, eu não trouxe, e eu sou ruim para número, mas é mais ou menos essa proporção. O banco de dados todo cresce 20%. O número de artigos que buscam estudar a espiritualidade cresce 40%. Isso é claramente uma mudança de paradigma. Uma mudança de paradigma que mostra a necessidade que nós estamos sentindo de abordar de uma maneira diferente o ser humano. Porque a gente saiu da medicina hipocrática, entrou nas trevas na época de Galeno, e agora a gente está ressurgindo. E nessa ressurgência, a gente está buscando de novo as raízes hipocráticas. Não para a gente voltar a fazer a medicina que era 300 anos antes de Cristo, mas usar os mesmos pilares. E esses pilares são importantes. Até hoje a gente faz o juramento hipocrático quando forma. Até hoje. Eu lembro, tem vários aforismas hipocráticos que eu aprendi. Na minha residência de cirurgia, eu ouvi meu professor falar assim: Décio, não pode o sol se pôr antes de um abscesso diagnosticado tenha sido drenado. Eu falei: nossa, professor, que poético. Ele falou assim para mim: não, isso é hipocrático. Né? Então, a gente ainda usa, porque ele estava certo. Porque ele olhava a pessoa e não a doença. Então está na hora da gente continuar a nossa evolução. A gente não vai abrir mão de nada do que a gente conquistou, mas a gente tem que dar um passo adiante, reconhecendo a existência da alma. E esse materialismo é o nosso ponto de partida nesse momento, porque é o que a gente tem de mais seguro. Então, o que a gente tem chamado de anatomia transdimensional, de fisiologia transdimensional, é alguma coisa que o Parré já falava lá. Quando ele pensava, como é que será que a nossa alma se relaciona com o nosso corpo? É o que a gente está estudando hoje. Não é? Quando a gente vai estudar essa relação, e que não é só um privilégio ocidental, aliás, os orientais pensaram nisso muito antes da gente. Quando eles falam dos chakras, quando eles desenvolvem a acupuntura, eles já pensavam nisso, eles já estavam vendo isso, que hoje nós estamos olhando também, mas com uma visão crítica, científica, séria, com os dois pés no chão, que eu acho que é assim que tem que ser. Tem gente que fala assim: não, isso não é ciência. É sim. E dá boa. E para você fazer, você tem que fazer com critério, com rigor. Outro dia, o Marco Aurélio, que é o vice-presidente da AME, ele publicou a tese de mestrado dele, que foi um estudo sobre as alterações fisiológicas no transe mediúnico. Ele fez um trabalho magnífico. E aí, algumas pessoas pediram para divulgar o trabalho dele, a gente divulgou, e eu ouvi alguns espíritas falar: mas ele não é espírita, então? Como não? Ele escreveu assim, que a pessoa que supostamente se comunicou com o espírito. Claro, gente, ele está publicando uma revista internacional. A gente já fica assustado que eles publicaram. Você vai querer que ele diga que é o espírito mesmo? Não interessa, isso para a ciência não interessa. O que interessa é você trazer a evidência. E as evidências são tão contundentes que eles estão tendo que mudar o ponto de vista deles. A gente está comemorando aqui a fundação da disciplina com a professora Mabel. Nos Estados Unidos, são 90% das universidades que já têm essa disciplina. Aqui no Brasil, 20%. A Federal de Campina Grande está melhorando esse índice, graças a Deus. E o que é que se explica lá? O que é que se explica lá? É aula de espiritismo? Não. É aula de espiritualidade. Vocês são da Associação Médico Espírita, vocês estão querendo catequizar todo mundo lá, fazer todo mundo virar espírita.
Se você estudar na PUC, você tem que ser católico. Na Metodista, você tem que ser... A Associação Médico Espírita, como instituição científica e filosófica, ela não quer catequizar ninguém, ela não quer transformar ninguém em espírita. Eu só acho difícil depois de você conhecer não ser. Mas aí é um problema seu. A gente está lá para fazer ciência. Então, quando a gente funda uma liga acadêmica, é para estudar dentro da metodologia científica rigorosamente. Não interessa se você acredita em mediunidade ou não. Não interessa. Interessa se você é um cientista sério e dedicado e está buscando a verdade. É isso que interessa. E a gente sabe qual é a verdade. Por isso que a gente acredita na ciência. Porque vai chegar lá, né? Então, eu acho muito importante a manutenção do rigor científico. E os mecanismos neuroendócrinos subjugados à força da vontade, que é outra coisa que foi muito bem estudada pela doutora Candace Pert, e que já tem bastante gente trabalhando essa área daí. E isso vai explicando para a gente por que é que o remédio que eu dou, às vezes, faz menos efeito do que a palavra que eu dou. Quando eu converso com o paciente, ele acredita em mim e ele se sente melhor. Quantas vezes você faz aquela consulta terapêutica, né? A consulta é de 15 minutos, segundo a OMS. Aí o paciente entra, você pergunta como ele está, ele começa a chorar. Bom, pode esquecer, é 1 hora de consulta, no mínimo, se der tudo certo. E aí termina a consulta, ele enxuga a lágrima e fala, doutor, já estou me sentindo tão melhor. E você pensa, eu sei, você veio drenar aqui e nós drenamos. Né? Não pode um abscesso que tenha sido diagnosticado, não seja drenado antes do sol se pôr. Só que ali aquele abscesso era um abscesso emocional. E às vezes a pessoa não tinha ninguém para conversar. E aí você dá 2 dedinhos de prosa, como diria lá em Minas, e aí ele bota tudo para fora. E ele sai bem. E aí se der água com açúcar, ele vai se sentir bem. Quando ele for tomar o teu remédio, ele vai lembrar de você e vai falar, esse doutor é bom, esse remédio é bom, eu vou ficar bom. E é ele que se cura. Não é? Então, a mente alterando o comportamento molecular, isso aqui ainda é um desafio. Toda vez que a gente vai falar de física quântica e medicina, é um rebuliço danado. Né? Eu também não estou mais preocupado com isso. Se você achar que o que eu estou falando é bobagem, esquece. Não dá nem trabalho. Né? Se você veio aqui porque alguém te obrigou, dorme. Então você tem várias opções. Não precisa nem ficar bravo comigo. Né? Mas é a minha opinião, porque a gente vê isso em medicina. Né? E como é que o jeito que eu penso muda o meu corpo? Porque, obviamente, tem que ter uma mudança molecular. Como é que funciona o placebo? Porque tem uma mudança molecular. E quem determina essa mudança? A minha mente, o meu pensamento. Não é? Então, a física quântica, ninguém se deu conta disso ainda, mas por que ela é tão combatida, mesmo pelos físicos? Tem mais de 150 anos isso. Por que os físicos mesmo não aceitam isso? Porque ela introduz o observador. E o que é o observador? É alguém que observa a matéria. Caiu a ficha? Uma ciência materialista, que é unicista, que acha que só existe a matéria, tem que admitir um observador que observa a matéria e muda a matéria. E quem é que observa? A matéria observa a matéria? Não. Eu estou introduzindo o princípio inteligente na conversa. A física está dizendo para a gente que tem alguma coisa além de matéria no universo. E essa coisa além, ela é mais importante que a matéria, porque é ela que comanda a matéria. É claro que os caras não vão gostar. Vai ter que ter muito funeral ainda para essas coisas ficarem fáceis, todo mundo aceitar. Esses caras vão ter que reencarnar. Não é? Então, esse conceito do observador, ele é fundamental. E é isso que traz a revolução. Não é? Vou dar um passe aqui. Observador com inteligência, né, é o causador do ser. Então, para onde é que nós estamos indo? Né? Se nós estamos aqui, para onde a gente está indo? Para esse conceito reabilitado, que é o conceito do ser integral. Né? Que era o conceito hipocrático reabilitado. E isso está trazendo novos horizontes, novas possibilidades de investigação. Hoje, algumas coisas que pareciam absurdas, hoje a gente está vendo que
existem trabalhos, os trabalhos são sérios, estão sendo publicados em revistas de impacto. A gente escreveu aquele artigo sobre a glândula pineal, e o artigo foi publicado na Neuroendocrinology. O artigo basicamente é o seguinte: olha, um mineiro que não tinha uma formação acadêmica, né, há 70 anos atrás, escreveu isso sobre a pineal. Hoje, 70 anos depois, a ciência mostrou que estava tudo certo. E agora? O que é isso? E nós publicamos, e eles publicaram 11 páginas. Quem publica em revista internacional sabe, eles não publicam 11 páginas. Eles não fizeram uma correção. E publicaram as 11 páginas. Aquele artigo não é para falar da pineal, é para falar da mediunidade do Chico. Fala, quem é que explica isso aí? Quem é que vai explicar? E no final, tem alguns espíritas que não gostaram. Eu achei fantástico o final que o Jorge escreveu. Ele falou assim: foi apenas uma coincidência? Ele era um gênio e tinha acesso a alguma biblioteca que ninguém sabia? Ou seja, claro que não. Não tem outra explicação. O cara era médium. E ele estava sendo orientado por espíritos que tinham esse conhecimento muito antes da gente. Né? Então, os horizontes estão se abrindo, as coisas estão acontecendo. E outras coisas que precisam acontecer. A gente precisa começar a estudar essas terapias complementares. Algumas já estão muito bem estudadas, a gente já sabe que funciona. Mas essas novas, elas precisam ser trabalhadas para a gente saber se funciona ou não. Né? Você fala assim para mim: passe funciona? Funciona. Tem comprovação científica? Do passe está sendo feito agora. Mas o reiki funciona, o jorei funciona, o hands-on funciona, o toque terapêutico funciona. Todas essas quatro terapias são exatamente o passe. Só que o passe espírita eu acho que é melhor. Porque é de graça e feito com amor. Né? E isso daí é fundamental na hora de você transferir energia. Então, funciona? Funciona. O pessoal está discutindo homeopatia. A homeopatia já está aprovado cientificamente que funciona. Eles discutem em cima da metodologia, mas não pode discutir mais. Né? A acupuntura funciona? Funciona. Então, esses trabalhos vão mostrando até onde a gente pode ir. Né? E o que é fundamental e que a psicossomática já sabe há tanto tempo, que Hipócrates já sabia há tanto tempo, é que os nossos sentimentos repercutem nas nossas células, como repercute no nosso comportamento social. Né? Quer dizer, não é o que você pensa, o que você sente, vai muito além do que você fala e do que você faz. Ele repercute e o seu corpo vai entrar em ressonância com isso. Então, essa nova medicina, ela fala de espiritualidade, ela fala da alma, ela fala do ser integral, ela dá um passo adiante dessa medicina materialista, e ela entra em uma nova dimensão, como falava Hipócrates, Paracelso, Parré, Mesmer, Hahnemann. Né? Por que a homeopatia, tem gente que fala que a homeopatia não está aprovada? O cara vai fazer um trabalho científico. Vamos ver se esse antibiótico funciona para pneumonia. Como é que você trata a pneumonia? Com um antibiótico. Qual antibiótico você usa? Esse. Então ele pega 10 pacientes com pneumonia, usa o mesmo antibiótico e vê se funciona ou se não funciona. Essa é a metodologia que a gente costuma usar. Como é que o homeopata trata a doença? Com qual remédio ele trata a pneumonia? Ele não trata a doença, ele trata o doente. Ele dá o remédio para a pessoa. Então ele não usa o mesmo remédio para a mesma doença, porque as pessoas são diferentes. Então, se você não usar a metodologia adequada para esse raciocínio, vai dar errado. Porque você vai falar, olha, é uma bagunça, eles não sabem tratar e não dá certo. Não é assim que funciona. Né? Mas a homeopatia tem uma visão mais moderna, mais avançada do que a alopatia. Porque ela não trata a doença, ela trata o doente, como falava Hipócrates. Então, se você acha que a gente está dando volta, pensa numa espiral. A gente não está dando volta. Parece que a gente andou e está parando no mesmo lugar. A gente está voltando 300 anos antes de Cristo na ilha de Kos para fazer a medicina que o Hipócrates fazia lá. Não. Gente, a gente já andou.
A gente está voltando, mas em espiral. É assim que funciona o conhecimento humano. A gente evolui em espiral. Parece que você deu uma volta inteira de 360, mas você está um andar ou dois acima. E é o que está acontecendo agora. A gente está mais maduro, a gente tem um monte de tecnologia disponível, mas a gente está retornando para as origens em termos de que medicina que a gente quer. Agora, é muito importante que a gente pense nisso. A medicina, ela não sai de dentro da universidade para a sociedade. Ela vem da sociedade para dentro da universidade. O médico que é formado é o médico que a sociedade pede. E se a gente continuar querendo o cara que resolve tudo, todo poderoso, tudo bem, mas não reclama depois. Não reclama. Porque você pediu para formar ele daquele jeito. Só que o que eu estou vendo é que não é isso que está acontecendo. A sociedade está pedindo. E os médicos estão ávidos por isso. Eu tive a oportunidade de falar no Congresso Brasileiro de Reumatologia. O Zé Roberto, que é presidente da AMA Espírito Santo, me colocou nessa fria. Eu e o Jean. Falar de espiritualidade num congresso de reumato. E ele colocou a gente numa sala pequena. Ele falou, acho que não vai dar muita gente. Eu falei, não tem problema. Ele colocou a gente numa sala pequena porque no auditório principal ia estar um professor de Portugal que era a maior autoridade em fibromialgia, que é o coqueluche da reumatologia de hoje. Eu falei, bom, vai estar eu, o Jean e o Zé. Tinha gente em pé para ouvir sobre espiritualidade. Qualquer mesa de espiritualidade que você abre num congresso de medicina hoje, enche, lota. Porque o médico sabe disso. O médico, quanto mais experiente ele é, mais ele sabe disso. Que o que funciona é o paciente se sentir bem, ele estar bem, ele acreditar no tratamento. Né? E como é que a gente pode fazer isso? A gente tem muita coisa a contribuir. E a ciência está avançando e vai mostrar isso para a gente cada vez mais. Né? E quando eu vejo isso acontecer, eu fico muito contente, porque eu sei que o trabalho da Associação Médico Espírita, que foi idealizado por Jesus, que foi planejado por Bezerra de Menezes e executado por Marlene Nobre, é o grande presente, a grande herança que nós recebemos e que nós temos que cuidar para ajudar a fazer essa transformação. Porque essa é a medicina do terceiro milênio, que eu acho, a medicina do futuro. É aquela praticada pelo médico que resolveu tirar os olhos do chão para ver um horizonte mais amplo. Obrigado pela paciência.